quiz do rico. Nesse quiz você vai saber o quão rico você é. Levante um dedo se você tem iPhone 16. Levante um dedo se você tem uma XJ. Levante um dedo se você tem uma Ferrari na garagem. Levante um dedo se você não estuda em escola pública. Levante um dedo se você acha que tem mais dinheiro do que a primeira pessoa que aparece quando você clica em compartilhar. Levante um dedo se você ganha a mesada dos seus pais. Levante um dedo se você sempre consegue o que quer. Levante um dedo se você mora em condomínio. E por último, levante um dedo se você acha que pode comprar sua salvação com todo o dinheiro que tem.